Gente de direita, democratização e garante liberal. Como faz com o deputado que quer que leve uma escola que não tem sentido na sua cidade? Ou quer que faça uma ponte para atender um fazendeiro amigo dele? Quando o governador de São Paulo, o professor Cavallo Pinto, me convidou para coordenar um plano de ação, então montamos aquele grupo e fizemos uma análise objetiva da situação de São Paulo, e foi o primeiro plano global que foi feito. Ele pegava todos os aspectos da administração. Eu fiz parte do grupo de ação que criou o tal plano do Cavallo Pinto, que foi uma das coisas interessantes feitas no seu governo. O Plínio de Arruda Sampaio era o coordenador desse programa. Ele dizia o seguinte: aquela cidade, por exemplo, tem direito a uma ponte correta, num rio que é importante, onde há tráfego e tal. O político quer a ponte num lugar indevido. Bom, então é muito simples. Você chega para ele e diz o seguinte: olha, essa não vai sair, a que você quer. Mas se você reivindicar esta outra ponte que se justifica tecnicamente, o governador assinará e fará a ponte. E os deputados do governo podiam escolher, dentro daquele plano, aquelas obras que eles iam dizer que estavam patrocinando para os seus eleitores. E isso durante 4 anos. Eu acho que foi o primeiro programa razoavelmente bem sucedido de administração pública. Ele combinava uma certa racionalidade da administração com a concessão política absolutamente necessária. O sujeito tinha sido eleito para atender os seus constituintes. Quase todas as atividades do Congresso Nacional é possível se detectar um interesse econômico ativo, ou lobby, ou o interesse do próprio parlamentar. É muito complicado para um observador como eu fazer a divisão sobre o que é um convencimento de ideias, o que é a defesa de algum interesse coletivo da sua base eleitoral, do seu Estado, daquilo que é o interesse de negócio. O Brasil está evoluindo muito no debate do gasto público, ou do bem público, seja no ponto da arrecadação, seja no ponto da alocação desses recursos para a sociedade. Não é tradição do Brasil discutir muito o que fazer com o dinheiro e como pagar esse dinheiro. Eu acho que nós brasileiros devíamos discutir bastante e analisarmos bastante o que nós queremos. Se adotarmos o critério da Organização Mundial de Saúde, temos 85 milhões de pobres. 85 milhões de pobres. É mais do que a população da maioria dos países do mundo. Desses 85 milhões de pobres, nós temos cerca de 15 milhões que vivem em estado de miséria absoluta. Miséria mesmo. Não tem acesso ao mercado de trabalho, não tem acesso a coisa alguma. E até as políticas, inclusive a política de renda do governo, não chega a eles, porque eles estão fora do mercado. O orçamento público da União, no Brasil, segundo uma declaração do Aleomar Malheiro, que está em muitas enciclopédias, compêndios, etc., diz o seguinte, que o orçamento da União é uma peça de ficção. Por que uma peça de ficção? Porque, na verdade, esse orçamento, ele, muitas vezes, ele é construído a partir das negociações que os políticos fazem, de acordo com as necessidades que eles, políticos, têm para suas respectivas regiões. Então, se eu tenho que levar dinheiro para a minha seca do Nordeste, eu preciso
encontrar uma forma de colocar nesse orçamento público o máximo de cotas, né, financeira, para que eu possa ter acesso a esse dinheiro e levar para a minha seca. Se eu preciso de obras públicas para facilitar o transporte público em São Paulo, né, pelo menos com esta grife de melhorar, por exemplo, rodovias ou transportes metropolitanos, etc., eu vou no orçamento vincular com esta grife parte dos recursos para trazer para a minha área. Cada parlamentar, deputado ou senador pode apresentar emendas até o valor de 1,5 milhão. Geralmente são divididas 10, 20 emendas atendendo à necessidade, vamos dizer, do seu colégio eleitoral, do seu estado, do seu município, assim. E as emendas de bancadas, elas geralmente expressam a vontade, o sentimento dos governos estaduais, que através dessas bancadas apresentam reivindicações maiores. O que não significa necessariamente que esses recursos serão integralmente aplicados nas respectivas grifes com as quais elas são denominadas no orçamento da União. Bom, quanto menos for o avanço da democracia participativa, mais os recursos orçamentários continuarão a ser objeto de disputa das grandes máfias. Lamentavelmente, o processo orçamentário no Brasil tem pouca participação, transparência. Os orçamentos, lamentavelmente, no Brasil se transformaram em objeto de disputa dos grandes interesses, sejam na saúde, na educação, na construção civil, e de tal forma que o orçamento não representa, de fato, um elemento chave de participação popular e na definição de onde os recursos deveriam ser alocados. Um exemplo concreto disso que é a lei de licitação no Brasil. Certamente é muito mais avançado daquela que era oriunda do regime militar. No entanto, a lei de licitação no Brasil praticamente favorece as compras públicas derivadas das grandes empresas. Nós, ao contrário de nações como os Estados Unidos, por exemplo, que tem um mecanismo que disciplina as compras públicas para pequenos e microempreendimentos, para as comunidades. Então, lamentavelmente, sem esse instrumento, que é, de certa maneira, uma democratização das compras públicas, nós terminamos utilizando os recursos para fundamentar e valorizar, sobretudo, os grandes negócios, os grandes empreendimentos. A sociedade é maior que o Estado, e o Estado tem que estar sob o controle público e não sob o controle privado. Isso significa ter canais novos, os canais antigos arejados, desobstruídos, para que a cidadania se exerça plenamente. E ela, em movimento, participe das definições da política, né, como a construção do bem comum, e das políticas, as políticas públicas, saúde, educação, saneamento, infraestrutura, cultura, ciência, tecnologia, educação. É muito pouca participação do Legislativo no Orçamento da República. Aqui a gente tem um problema que se denuncia pouco. Grande parte das distorções orçamentárias brasileiras é fixada pelo Executivo. E já chega aqui com total incapacidade, até por falta de competência, de emendar o orçamento da parte do Legislativo. O que cabe ao Legislativo, e aí vem essa troca meia clientelista, é uma parcela insignificante de recursos que podem ser destinados para umas emendas de parlamentares.